Oi, gente! Espero que estejam bem. Boas-vindas para mais um canal aqui no Círculo Artesano. E hoje eu vou dar continuidade com vocês daquele vídeo que eu fiz sobre desidratar plantas. E dessa vez eu vou mostrar para vocês um pouquinho da rotina, de como é essa minha caçada por esses matos e capins que se transformam em lindos arranjos. Vou mostrar como eu separo, aonde eu encontro eles. E como eles ficam lindos depois de desidratados e servem para fazer belos arranjos. Ah, já ia me esquecendo de novo. Eu sou Simone. E esse vídeo também a gente vai ter a participação da minha gatinha Liliu, que também gosta sempre de ir nesses passeios com a gente na caça dos matinhos. Então, a gente separou eles. Eu não sei o nome deles, eu vou pesquisar e vou deixar o nome aqui embaixo. Mas depois você diz pra gente qual o nome que vocês dão aí na região de vocês. Eu aqui vou nominar eles pelo nome que eu apelidei eles assim, vamos dizer. Esse aqui eu chamo de sementinha. Normalmente pego em quantidades e quando eu chego em casa eu separo por tamanhos, né? Do pequenininho, o médio e o mais comprido. Para poder fazer pequenos ramaletes, para não fazer um ramalete muito grande de uma vez, que aí assim na hora que você for fazer o arranjo, você pode ir colocando de pouquinho em pouquinho e fazendo sempre esse movimento triangular, né, para ficar nessa posição triangular, para que as florzinhas dele fiquem aparentes. Eu aqui estou utilizando os fios de juta, né, que eu retirei de fio de juta, mas você pode também estar utilizando aqueles fios que a gente puxa de saco de batata ou cordinha de sisal. Mas se você quiser dar um ar mais rústico na peça, né, mas em outras ocasiões eu uso também outros tipos de cordinha para poder amarrar. Esse aqui eu já chamo de triguinho, porque ele parece trigo, né? E a gente olha, não dá nada por ele, mas depois desidratado, ele fica bem bonito para arranjo. Eu faço assim pouquinho em pouquinho, porque depois que eu fecho um ramalete em quantidade, é só para ele ficar desidratado. Mas depois que desidrata ele, eu separo em pequenos pedacinhos para fazer o arranjo, né? Então, vários ramaletes dá para fazer outros arranjos. Não necessariamente você precisa fazer um arranjo com todos eles juntos. Esse aqui eu já chamo de vareta, né? Varetinhas, porque eles são uma perninha só, né? Então, para fazer um arranjo, você tem que juntar vários deles para ficar esse movimento, lembrando os capins do pampa. Aí eu faço a mesma coisa, eu separo por tamanhos e vou amarrando eles mais comprido, mais curtinho e junto todos eles num só. E aí para desidratar, normalmente eu junto vários deles num ramalete só. E o interessante é que eles já ficam bonitos, né? Eles todos juntos, como se fosse já um arranjo pronto. E aí depois eu pego um ganchinho e penduro eles num lugar arejado, com eles de ponta cabeça. Mas é importante deixar de cabeça para baixo que os matinhos ficam todos retos, né, para baixo. Se a gente deixar para desidratar ele na horizontal, eles ficam assim todos amassados, eles não ficam com formato reto, né? Agora eu vou mostrar esse outro aqui que eu chamo ele de fofinho 2. Normalmente eu colho nos caminhos próximos da praia, mas a gente encontra no meio do mato também desse tipo. Eu gosto muito dele porque se você pega ele ainda verdinho, né, o ideal é a gente colher ele verdinho, porque se a gente colher ele muito maduro, começa a sair essa plumagem dele, né? Qualquer vento ou encostar nele, a plumagem sai. E aí ele fica se desfazendo e não vai durar muito tempo mesmo ele desidratado. Aqui também eu tô usando a fita crepe, né, para poder unir eles, fechar eles.
E separo também com pequenos ramaletes e junto vários tipos deles e coloco também com um ganchinho. Eu uso também esses elásticos também que a gente compra em papelaria para juntar eles. E deixo também desidratando em um lugar arejado, sempre de ponta cabeça. Agora eu vou mostrar esse aqui, que eu chamo de Fofinho 1, que eu encontro aqui mais próximo de casa, onde fica o morro, que é mais mata fechada. Então eu encontro aqui num quintal, inclusive até o quintal do vizinho, eu só consigo pegar os que estão na beira. Ele é muito importante que a gente colha ele verdinho. Quando ele está muito maduro, a plumagem dele solta com muita facilidade. Na colheita dele eu já vou tirando essas sementinhas, né? Eu sacudo bastante eles para que essas sementinhas saiam, porque não é interessante desidratar ele com as sementes. E esses que estão muito maduros, eu costumo borrifar cola branca extra forte misturada com água, para que a plumagem pare de ficar soltando. E aqui também eu estou aproveitando e desidratando também. Aqui a gente chama de crista de galo, que é essas florzinhas roxinhas. E também esse matinho do lado, que eu chamo de alpiche. Parece aqueles alpiche de comida de passarinho, né? Nem sei se é, não conheço. Mas antes de botar para desidratar essa crista de galo, eu tiro bastante a semente delas, para depois eu poder jogar a cola misturada com água. Mas também dá para desidratar eles direto mesmo, sem precisar colocar mistura nenhuma neles. Eu coloquei porque estava soltando muita semente, estava madurinho. Esse Fofinho 1, eu separo eles também. Eu experimentei também usar laquê, que eu vi várias dicas de colocar laquê, que serve para segurar a plumagem. A plumagem fica mais segura com ele verdinho, ele maduro, mesmo com laquê, eu senti que a plumagem não segura tanto não. Além do que o laquê é bem caro, né? O valor, eu vou deixar aqui embaixo o valor que eu paguei neles. E aí eu evitei mais usar o laquê, porque fica um custo caro, bem mais puxado. Esses aqui estão bem maduros, olha como é que eles soltam, ó. E a cor dele fica mais castanhada, né? Não é tão dourada. Esse verdinho também eu encontrei, eu chamo de verdinho mesmo. Eu nunca tinha visto dele, encontrei pelo caminho e também botei o laquê. Esse outro cabelinho aqui, eu chamo de cabelinho, eu encontro bastante no caminho, nas ruas também. E aí eu quero mostrar para vocês como é que é a diferença, né? Eu botei para desidratar sem separar eles por tamanho. E deixei também deitado numa bacia. Aconteceu dele quebrar várias hastes dele. E não vale muito a pena deixar para arrumar depois de desidratado, porque ele fica frágil. Então o ideal é você separar ele por tamanho antes de botar para desidratar. Deixar de cabeça para baixo, né? Para as hastes ficarem retas sem quebrar ou bagunçar elas, né? Ou machucar elas. Esse triguinho aqui eu tô mostrando para vocês também, que eu desidratei ele deitado, ele ficou bem bagunçado, então o interessante é você deixar desidratado em casa e não ficar no sol. Aí após ele estar desidratado, você pode fazer o trabalho de jogar cloro e deixar no sol, aí as sementes não vão soltar mais. Esse aqui é o cabelinho também, do outro tipo, que vem com bastante semente, né? E aí quando a gente pega ele maduro, é interessante você tirar toda a semente dele, né? Puxar a sementinha dele, para depois você separar os arranjos e botar para desidratar. So hush little darling, don't say a word. I'm gonna buy you a mockingbird. Esse é um outro tipo de cabelinho também, ele é mais com folhinhas, né, mini folhinhas. Esse aqui é o Fofinho 3, esse é o que eu pego lá no início do vídeo, eu pego no quintal mesmo, ele dá próximo dos gramados baixo. Esse aqui já é o Fofinho 1 desidratado, tinha passado um tempo e eu mostro pra vocês como ele ficou desidratado. Aí tem esse sementinha também, que é outro tipo de sementinha, muito comum a gente encontrar nos caminhos.
E esse aqui, ele era marrom. Eu colhi ele também num caminho na praia, achei ele muito bonito. Ele fica nesse tom castanhado avermelhado, mas desidratado ele fica dourado. Esse também é um capizinho que eu peguei, que é muito usado para quem tem fogão de lenha, né? Para juntar as cinzas. Esse aqui também eu pego no caminho, que eu peguei da espiga de milho e também ponho para desidratar, que lembra trigo, né? Esse também encontrei no caminho, achei tão lindo as florzinhas dele, né? Tirei uns galinhos para ver como é que ficaria desidratado, mas a florzinha dele, como tá madura, também voa, né? Essa plumagem, e aí fica assim. Mas quando ainda tá verdinha, a plumagem fica, né? Ela fica fixa. Essa também eu achei no caminho, achei tão linda. Peguei ela antes de estourar essas plumagens, deixei desidratando e ela ficou fixa. Esse também é um outro matinho que eu peguei. E esse é aquele verdinho, que eu falei que não conhecia, peguei. E depois desidratado ele ficou marrom, né? Com esse tom mais avermelhado. E são várias pequenas florzinhas. Eu achei ele bem bonito. Eu queria que ele ficasse verde, mas eu não consegui manter a cor dele verde. Esses são os varetinhos que eu peguei já bem maduro, bem já aberta. Esse é o pluminha, aquele que eu peguei lá no início do vídeo, né? Quando elas estão bem maduras, elas ficam assim abertas. A crista do galo, depois hidratada, e esses são pequenas sementinhas, né? Olhinhos, também não sei o nome dela, que eu peguei, que serve também para fazer algum arranjo. Essa eu achei enterrada nesse paredão de pedra. E eu achei tão bonita, ela já estava seca. E aí eu peguei para fazer o arranjo, que eu usei para o difusor aromático, que é de um dos vídeos anteriores. Esse é o sementinho que eu chamo de alpiche também. Eu peguei ela verdinha. Ela desidratou e não solta mais as sementes. Por isso que é importante pegar eles verdinhos antes de amadurecer. Essa sementinha dourada que tem aqui também, mostro junto com o fofinho 1, que ela era verde, ela já ficou dourada. E aqui eu mostro elas colocadas no arranjo, né? Ficou mais amarelada. E aqui eu juntei vários deles. Isso aqui é a macela, que eu gosto muito de usar também, que é calmante. Eu gosto de botar em arranjo na beira da cama. Esses são a sementinha. Esse é ele maduro, sem a sementinha, e aqui com a semente. E aí eu pego folhinhas também, que eu acho no caminho. São folhas tão bonitas. Isso aqui é a semente da espada de São Jorge, que eu botei para assar no forno. Eu deixei um videozinho curto também, como eu desidrato as sementes de espada de São Jorge. Alguns galhos que eu pego também, tipo raízes, para usar nos arranjos. A gente usa da criatividade, né? A gente encontra pelo caminho várias coisas que não dá tanta importância, mas que a gente pode juntar elas e fazer uns lindos arranjos, né? Para dentro da casa da gente, ou até mesmo para vender, né? Porque o custo sai praticamente zero e usar da nossa criatividade, tentar olhar um belo naquilo que não tem significância nenhuma. E coisas que alegram a vida da gente, alegra a casa da gente, presentear alguém, é o rústico que acaba sendo bem belo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado e que curtam, comentam, compartilhem com quem gosta. E espero que algumas aí, alguns sejam os loucos do matinho, como eu me considero hoje a louca do matinho, né? Não posso ver um matinho que tá eu catando esses matos para fazer algum arranjo. Beijo, gente. Tudo de bom, um abraço bem forte e até o próximo vídeo, tá? Tchau! Mas aí tem só sombra. Não. Balança. Não, é a folha, não é tu não.